Alô, amigos, alô, amigas, sejam bem-vindos ao nosso cafezinho habitual dos domingos, aqui na Toca do Leão. Cafezinho gostoso com um biscoitinho, um bolinho, mas serve o que você tiver na sua casa para que nós deliciemos juntos esse café nessa manhã de hoje. Se você já for inscrito, ative o sininho para receber as novas notificações do canal. Se não for inscrito, dê-nos o prazer de se inscrever para nos acompanhar nessa jornada. E ao final, se valer a pena, deem o seu like, que nos ajudará bastante. O nosso café, o nosso bom dia, esse sol maravilhoso. O nosso tema de hoje é: não dá para agradar a todos. Vamos ao tema. Há uma fábula de Esopo, muito interessante, que quando eu a li pela primeira vez me significou muito. Porque há sempre aquele desejo de ser simpático, de ser agradável, ser útil, ser bom para todo mundo e de ter paz nos entendimentos, mesmo que as ideias sejam divergentes e as posições sejam contrárias. E essa ilusão que todos nós temos, claro que isso não muda a natureza do nosso pensamento de sermos fraternos, sermos amigos, de concordarmos no que pudermos o máximo possível. Mas há pontos divergentes, a vida é feita de contradições e contraditórios, além dos entendimentos e dos pontos convergentes. E aí caiu-me à mão essa fábula de Esopo, de que um senhor, naquele tempo um sitiante, resolveu vender o seu burro no mercado da cidade. E ele e o filho resolveram levar o animal para a cidade. E aí, caminhando, eles pensaram: nós não vamos levar um animal cansado para o mercado, porque aí desvaloriza o animal. Então, ao invés de montarmos o animal, eu à frente, o filho na garupa, o pai falou: filho, nós vamos tomar uma corda e vamos tanger o animal até o mercado. Certo, pai? Tá tudo bem, vamos lá. E vinham vindo pela estrada. De repente, encontraram um grupo de zombeteiros, aqueles indivíduos que não perdem a chance de zombar dos outros. E aí o sujeito olhou para ele e falou: eu não sei quem é mais burro, se é o animal ou se é o dono. Porque o burro é animal de carga. Vocês tinham que estar montado nesse bicho, agora fica dizendo aqui, que é isso? O pai olhou para o filho olhou para o pai e falou: rapaz, não é mesmo que está certo? E pularam em cima do bicho e foram. Lá mais para frente, um bom trecho da caminhada, eles encontraram talvez aquele grupo que fosse o germe dos protetores dos animais. E aí um lá saiu vociferando, né? Esbravejando: onde é que se viu dois marmanjos desse tamanho em cima do pobre do animal? Quem é mais animal? Foi uma ofensa atrás da outra e aquele senhor ficou injuriado. Desceram os dois. Tempos depois, chegar na cidade com o burro peado, com as patas amarradas, atravessado num varão de madeira que eles pegaram lá, o pai à frente, o filho atrás com o burro no ombro, e o burro injuriado, escoiciando. Quando é que se viu aquilo? Era muito para um burro. E aí, quando foram atravessar a pontezinha que dava acesso à cidade, o burro tanto escoiciou e tanto se mexeu que acabou caindo na água e morreu afogado. Moral da história: antigamente a história tinha moral, hoje tem histórias imorais sobrando por aí, infelizmente. Então, mas naquele tempo a moral da história remetia ao fato, segundo Esopo, que não dava para agradar todo mundo. Isso aí já era sabido há 2000 anos com Jesus, né? Ou há de agradar a um, ou há de desagradar o outro. Não dá para servir a dois senhores, né? Ou vai agradar o outro e odiar a um. Então, Jesus dizia que era impossível fazer esse agrado geral, né? Muitas vezes nós vamos ter que nos acostumar com a divergência, com as ideias que não são iguais, os sentimentos, as experiências, as vivências das pessoas são diferentes.
Então não pode se pretender resultados iguais praticando as mesmas coisas, já dizia Einstein. A maior estupidez do ser humano é querer resultado diferente praticando as mesmas coisas. Então, se nós praticamos uma determinada conduta mais ligada à ética, à moral, aos bons costumes, ao respeito, ao valor, e respeito inclusive à divergência, aos valores divergentes, nós temos uma conduta, nós temos um ponto de vista, nós temos uma maneira de agir, de pensar, de viver. Os outros têm as suas, cada um o seu modo. E os valores podem não ser os mesmos, contemplados da mesma maneira. Então, Esopo nos dizia isso. Mas Jesus já havia alertado que era impossível fazer esse tipo de aproximação, né, de coisas contrárias, de coisas divergentes. Quando Jesus fala no bem, o mal está fora do jogo. Quando ele fala da luz, a treva já foi, já acendeu a lâmpada, acendeu uma vela, a treva já desapareceu. Quando Jesus fala que é preciso amar, a prática do amor leva a superar tudo que é contrário. Quando Jesus fala que nós temos que fazer pelo próximo o que gostaríamos que ele nos fizesse, ele nos coloca no lugar do outro. Isso é o sentido da verdadeira empatia. Quando os gregos antigos diziam, em sentido contrário a isso, mas no sentido positivo também, e eles diziam que nós não deveríamos fazer pelo outro o que não gostaríamos que o outro nos fizesse, também está fazendo o processo empático de nos colocar no lugar dos outros, permitindo sentir o que ele sentiria. Quando Jesus fala do credor incompassivo, ele narra uma parábola de que um determinado senhor tinha um crédito de 100 denários com um determinado cidadão. E encontrando o cidadão e na falta do pagamento, o senhor cobra, me paga agora. Mas eu não tenho dinheiro, então vende você, sua mulher, seus filhos e me paga, eu quero receber. E aí o sujeito se lança aos pés do seu credor, pede a ele clemência, misericórdia, pede a ele que poupe a sua vida, que lhe desse um crédito ou perdão. E aí então aquele senhor, conduído daquela situação lastimável daquele homem, perdoa aquela dívida e manda libertá-lo. Passado algum tempo, pouco tempo depois, chega a notícia por emissários daquele senhor que o antigo devedor estava sujigando um outro devedor que lhe devia 10 denários e estava fazendo uma barbaridade com ele, tanto no sentido físico quanto no sentido moral. E aí o Senhor manda trazê-lo à sua presença. Quando chega perto do antigo credor, ele pergunta para aquele devedor perdoado, né? Recentemente perdoado, você não devia ter por ele a mesma compaixão que eu tive contigo? Então, como você não teve a dívida, vamos dizer, desperdoada, se é que pode-se dizer isso, cancelou o perdão, porque aquele não agiu com o outro como ele agiu com ele. Então, a bondade divina nos fala disso. E é disso que Esopo falava, de não dar para agradar todo mundo. Porque num determinado momento, aquele senhor fez uma graça por aquele homem de perdoar-lhe a dívida. E ele não teve a mesma compaixão com o outro. Então ele mesmo anulou o seu ganho, o seu benefício. E é assim com a nossa vida, quando nós deixamos de praticar o bem para ficar nas conveniências, nos interesses próprios. Por isso é que Jesus dizia que o desprendimento é talvez o caminho para a prática da caridade e do amor. Nesse sentido, nós temos que nos preocuparmos em sermos justos, verdadeiros e sermos, sobretudo, corretos. Foi por isso que Jesus determinou que a nossa fala fosse pontualmente uma fala terminativa. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Dizendo que quando você divergir, divirja de um modo pacífico, tranquilo e calmo, porém consistente, para que o outro não alimente ilusões de que é um não provisório, um não com cara de talvez, né? Um não com cara de quem sabe,
Porque tem tanta gente que fala não, mas fala tão sem convicção que o outro fala, isso é bobagem, se apertar ele entrega, se forçar ele aceita. Quer dizer, é disso que Jesus tratava, seja verdadeiro, seja justo e seja claro. E se você disser sim, que aquela outra parte não tenha dúvidas do que você está dizendo, que você vai cumprir o combinado, que você vai ser correto no que está prometido, porque, como diz o velho ditado, ninguém é obrigado a prometer nada para ninguém, mas uma vez prometido, é obrigado a cumprir. Por isso que nós prometemos a nós mesmos ser pessoas melhores tantas vezes, está na hora de cumprirmos essas tais promessas. Jesus espera que cada um faça a sua parte, porque as lições já nos chegaram há 2000 anos e já tivemos tempo de sobra para podermos crescer. Li ainda ontem uma legendinha curta que sintetiza tudo isso. Ninguém sabe qual é a idade da humanidade, mas todo mundo sabe que é a idade suficiente para a humanidade já ter adquirido o juízo e ter tomado rumo na vida, no caminho da felicidade, no caminho de coisa melhor. É nesse caminho que nos achamos. Não estamos levando um burro, nem pela rédea, muito menos sobre o seu dorso e ainda menos carregado no ombro, atado num caibro. Mas nós estamos caminhando na direção do bem, carregando conosco uma humanidade inteira, ávida de amor e para ser feliz. E como nós também queremos isso, façamos por eles o que nós gostaríamos que eles fizessem para nós. E na medida do possível, evitemos fazer pelos outros o que não gostaríamos que os outros fizessem conosco. Paz para todos. Cafezinho de hoje maravilhoso, com esse sol meio penumbrático, encoberto por algumas nuvens, mas não suficiente para impedir um domingo de paz e de alegria. É o que desejamos. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.